de alimentos. Em um país onde milhões ainda enfrentam a fome diariamente, toneladas de alimentos são descartados todos os anos. O Brasil figura entre os maiores desperdiçadores do mundo. Este é um dos destaques do UESB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também. COP30, perspectivas para o futuro. Na penúltima reportagem da nossa série especial, você vai ver como atitudes sustentáveis podem auxiliar na preservação do meio ambiente. E ainda, rotina universitária. Pesquisa desenvolvida na UESB analisa como as demandas da graduação têm impacto direto em hábitos fundamentais para uma vida saudável. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 7734248766 ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN2. Hoje é sexta-feira, dia 21 de novembro. O UESB Notícias, segunda edição, começa agora. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao UESB Notícias, segunda edição, que começa agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. Nós abrimos a edição de hoje falando sobre o desperdício de alimentos. Em um país onde milhões ainda enfrentam a fome diariamente, toneladas de alimentos são descartadas todos os anos. O Brasil figura entre os maiores desperdiçadores do mundo. Enquanto sobra comida nas prateleiras e nas mesas, falta no prato de quem mais precisa. Confira mais detalhes na reportagem colaborativa da TVE Bahia. O que você faz com os alimentos que não estão bem apresentáveis ou amassados? Eu aproveito, né? Eu faço suco, tem frutas que dá para fazer doce, e aí faz polpas. Por ano, os brasileiros jogam no lixo quase 42 quilos de alimentos. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam, de acordo com os últimos dados da Embrapa. Para o engenheiro alimentar Carlos Silva, o brasileiro precisa entender a diferença entre perda e desperdício. A perda está relacionada à cadeia produtiva. É todo o alimento que está lá na produção de fazendas, fábricas, linhas agropecuárias, isso tudo que não vai ao consumidor é perda. O desperdício é o alimento que já foi ao consumidor, que saiu do mercado, que foi para as casas, lojas e restaurantes comerciais. Então, o número do desperdício ele é muito agravante. Então, se você somar perda e desperdício, esse número se torna muito mais assustador. A maioria dos alimentos podem, de alguma forma, ser reaproveitados. É o que explica a nutricionista Juliana Fontes. Às vezes aquela maçã que já amassou um pouquinho, aquele mamão que já amassou um pouquinho, que a gente acha, não está tão atrativa ao meu consumo, mas ali pode virar uma preparação bem interessante. A partir do momento que eu consigo planejar um cardápio, ver o que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, vejo quantas pessoas irão consumir esse produto para eu demonstrar, preparar as proporções, né, adequadas para o consumo da minha família, eu vou evitar o desperdício na minha casa. Seu Oscar, feirante há 12 anos, já sabe o que fazer com esses alimentos. Ele garante selecionar o que pode ser doado. Aqui a gente não perde. O que a gente não vende aqui, a gente procura fazer doação. Passa esse pessoal da creche, vem pessoal da Irmã Dulce, orfanato, essas coisas de idoso aqui, entendeu? E até a próxima, pessoal morador de rua, a gente faz a doação também. Só joga fora o que não dá para vender mesmo, para doar. Entre provas, trabalhos e a pressão por resultados, a vida universitária pode se tornar um verdadeiro desafio para a saúde física e mental dos estudantes. Mas tão importante quanto o desempenho acadêmico é a qualidade de vida. Equilibrar estudos, lazer, alimentação e bem-estar é essencial para atravessar essa fase com mais leveza e qualidade de vida. Confira mais detalhes na reportagem de Doni Pereira. Aulas, prazos, trabalhos. A rotina universitária é intensa. Foi observando essa realidade que o professor Murilo, juntamente com 3 estudantes, desenvolveu uma pesquisa. O objetivo foi entender como as demandas da graduação
impactam hábitos fundamentais para uma vida saudável. A rotina que a gente tem com eles, a gente vê alguns relatos, ouve alguns relatos de que eles se sentem cansados, eles não conseguem se alimentar direito, as rotinas sociais e de prática de atividade física são alteradas. Então a gente buscou comprovar essa ideia de que a rotina acadêmica possa estar interferindo na qualidade de vida desses estudantes. Então, isso nos motivou para que a gente pudesse ter resultados concretos e, a partir de então, gerasse algumas discussões sobre esse tema. É importante refletir sobre isso porque em muitos momentos a gente tem que saber qual é a nossa prioridade. E a rotina acadêmica ela pode pesar muito e a gente acaba dando prioridade para a rotina acadêmica e deixando de lado o nosso bem-estar, a nossa saúde. O estudo analisa de que forma a rotina universitária pode interferir em 3 pilares principais: o sono, a alimentação e a prática de atividade física. E olha, parte desse resultado será apresentada na Semana de Biologia, que acontece aqui, na UESB de Itapetinga. A terceira semana de Biologia começa dos 5 a 8 de novembro e nós já apresentaremos o resultado dessa pesquisa, mostrando para aqueles alunos que muitos deles passaram alguns dados para a gente, o quanto a rotina acadêmica vem impactando na sua qualidade de vida. Entre as principais descobertas, o sono é uma das questões que chamou a atenção. Os estudantes perceberam como a rotina acadêmica pode alterar os horários e a qualidade do descanso. Dentre os resultados que nós obtivemos, nós já podemos destacar que a maioria dos estudantes apresentam uma péssima qualidade de sono, dormindo de 2 a 4 horas por dia, às vezes até menos. E isso acaba afetando o seu regime acadêmico, porque muitos afirmaram, 70% dos alunos afirmaram que no dia seguinte eles acordam indispostos, cansados, sonolentos. E isso vai afetar o seu rendimento, porque eles não conseguem prestar atenção direito nas aulas, ou aqueles que podem acabar até caindo no sono. A pesquisa também mostrou que o período letivo e a pressão das avaliações afetam os hábitos alimentares. Alunos no início do curso apresentam padrões diferentes em relação a quem já está em períodos mais avançados. Discentes que moram sozinhos ou com colegas relataram uma maior vulnerabilidade na questão alimentar do que discentes que moram com a família. Além disso, os discentes que se encontram em semestres iniciais, ou seja, do 1º ao 4º, eles relataram um maior impacto da alimentação do que discentes que estão em semestres mais avançados, do 5º ao 10º. Provavelmente porque os discentes em semestres iniciais eles ainda estão se acostumando com a rotina, né? Além disso, a gente também obteve relatos do aumento de consumo de doces, aumento do apetite e, infelizmente, relatos de desenvolvimento de doenças como obesidade e também transtornos de compulsão alimentar. O estudo também aponta que manter uma rotina de exercícios não é fácil para os universitários. Entre os 44 participantes, mais de 60% não realizam atividades físicas regularmente. Além disso, mais de 80% relataram que a correria das aulas atrapalha ou interrompe os treinos. Os alunos, em sua maioria, estão entre 18 a 25 anos e a gente também percebeu que o turno que a pessoa estuda pode interferir muito nisso. Então, os alunos que estudam no noturno e no período integral, eles têm mais dificuldade de praticar exercício físico, por questão do tempo, do cansaço físico também. A pesquisa abre o diálogo entre alunos e professores para que o sonho da graduação seja realizado de forma leve e com qualidade de vida. Que isso não deve, não pode custar a qualidade de vida desses alunos. Então, eles têm que entender as necessidades, as obrigações da universidade. Nós, professores, também temos que entender que eles têm essas demandas, mas que não podem abrir mão de bons hábitos, boa alimentação, manter a prática de atividade física, bons relacionamentos sociais, dormir o necessário, o mínimo necessário pelo menos, para que eles possam estar com a mente saudável, o corpo saudável, e aí sim a gente desenvolver boas relações acadêmicas. O ambiente acadêmico, a universidade é um ambiente que deve ser saudável de crescimento cultural, intelectual, e claro, isso não pode custar a manutenção da saúde desses discentes. Vamos para um intervalo aqui no UESB Notícias. No próximo bloco, você vai conferir a penúltima reportagem da nossa série especial COP30, Perspectivas para o Futuro. Hoje você vai conferir como iniciativas sustentáveis podem contribuir positivamente para a preservação do nosso planeta. O intervalo é rápido, a gente volta já já.
Aquela que te coloca dentro da sala de concerto. Conjuntos musicais se apresentam em espaços onde a música reverbera. Partituras aqui na TV Brasil, a tela da gente. Jornalismo público focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. Com os assuntos que fazem diferença na sua vida, você só vê aqui no N1, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique, pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. As iniciativas sustentáveis contribuem positivamente para a preservação do nosso planeta. Aqui em Vitória da Conquista, um projeto em parceria com a iniciativa privada e instituições públicas realiza a coleta de resíduos eletrônicos na busca de dar uma destinação correta a este tipo de material, que, se descartado de forma irregular, pode gerar impactos irreversíveis ao meio ambiente. Esta iniciativa, que é pioneira aqui na região sudoeste, é o nosso tema da nossa penúltima reportagem da série especial COP30, Perspectivas para o Futuro. Sabe quanto tempo uma sacolinha como esta leva para desaparecer na natureza? Mais ou menos 400 anos. O mundo não é feito de plástico. Na verdade, o excesso desse tipo de material pode condenar o nosso planeta à destruição. E a nossa reação pode começar com a reciclagem. Mudando seu comportamento em casa, praticando o que a gente chama de uma coleta seletiva simplificada, coloca um dispenser para coleta de resíduos não recicláveis e os orgânicos. Dessa forma, ele consegue suavizar significativamente a ida desses resíduos para o aterro sanitário, impactando significativamente o meio ambiente. Para começar, cada material deve ser colocado em seu devido cantinho. Não pode misturar. O Diego, por exemplo, está separando hoje o papelão. Ajudando a limpar a sociedade onde que se convive mais, que se não limpar aí o negócio fica estreito. Então a gente mesmo que já recicla, já está fazendo esse favor de já reciclando muito para muitas pessoas também, né? Deu para ver que o Diego veste com orgulho a camisa do projeto Mãos que Reciclam, uma iniciativa da 2ª Regional da Defensoria Pública do Estado da Bahia com a ACRES, Associação de Coletores de Resíduos Sólidos Recicláveis. A partir de fevereiro deste ano, a associação passou a contar também com um galpão de triagem, que fica no bairro Vila América. É para cá que vem todo o material que é coletado na cidade. O Wallace é o presidente da associação, que hoje conta com 48 agentes ambientais. Hoje eu estou fazendo 18 anos que eu estou no ramo da reciclagem e comecei no projeto Mãos que Reciclam desde 2016. Assim, porque a gente não tinha um reconhecimento, né? Moro no Cruzeiro ali e a gente não tinha aquele reconhecimento de cidadão, de catador, né, no caso. Você passava num lugar, o povo discriminava por você ser um catador. E hoje, através do projeto, graças à Defensoria Pública, as parcerias, hoje a gente estamos bem desenvolvidos, né, e através da reciclagem vem gerando frutos. Além da correta destinação dos materiais recicláveis, a associação garante a visibilidade desses profissionais, que são essenciais para a construção de um futuro mais sustentável.
Se você passa para o seu filho que você não pode jogar um papel de bala na rua, ele vai caçar um agente ambiental e vai colocar num cesto de lixo, entendeu? Para poder aquele agente ambiental coletar aquele material, que o que mais causa impacto hoje a gente sabe que é o plástico. Confira agora, então, como ficam o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje à noite, em Vitória da Conquista, é de céu fechado com muitas nuvens. A temperatura mínima pode chegar aos 17, com a máxima de 25 graus. Amanhã, o tempo segue fechado com muitas nuvens e pancadas de chuva à noite. As temperaturas oscilam entre 20 e 27 graus. No domingo, o céu será nublado com possibilidade de chuva no período da tarde. A mínima é de 20 e a máxima pode chegar aos 26 graus. Acompanhe como ficam o tempo e temperatura para outras cidades do sudoeste baiano. Em Itapetinga, o dia deve ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. As temperaturas variam entre 23 e 31 graus. Em Jequié, o sábado será nublado com períodos de chuva ao longo do dia. A máxima chega aos 31 e a mínima deve ser de 20 graus. Em Piripá, a previsão é de céu entre nuvens com pancadas de chuva no fim da manhã e tarde. A máxima pode chegar aos 28 e a mínima aos 20 graus. A gente vai para mais um intervalo aqui no UESB Notícias e no próximo bloco nós vamos falar sobre literatura. Não saia daí, a gente volta já. As manhãs da TV Brasil começam com educação, documentários, cultura, turismo, música, culinária e os biomas brasileiros. Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública com a cara do país. Você tem um encontro com o Brasil, aqui na tela da gente. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! Estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição. Vamos falar de literatura. Um autor aqui da região lançou recentemente o livro O Baú dos Mensageiros Secretos. Leitura que promete agradar crianças, pais e educadores. A história se passa a partir da descoberta de Aninha, personagem principal de um baú misterioso. O repórter Doni Pereira conversou com o escritor e traz todos os detalhes pra gente. Você já parou para pensar em como as pessoas se comunicavam antes da internet? Eu estou aqui com o autor Ronildo Brito, que recentemente lançou o seu livro O Baú dos Mensageiros. Uma leitura que promete agradar crianças, pais e educadores e que traz toda uma reflexão de como a comunicação moldou a civilização. Ronildo, seja muito bem-vindo à TV UESB. Muito obrigado. Conta pra gente como que foi esse início, a construção aí, a ideia para fazer esse livro. Esse livro, ele vem de uma curiosidade antiga, de muito tempo, de tentar entender como a comunicação se desenvolveu. Eu, como funcionário de empresa de comunicação, sempre me interessei para tentar me aprofundar no tema. E nisso aí eu cheguei a esse aqui, que é o primeiro de outros livros que virão, sobre a temática que trata justamente dessa comunicação, desde os hieróglifos
até os emojis, até o WhatsApp atual. E assim, você falou sobre essa parte, né, que ele fala sobre a comunicação humana. Poderia falar um pouquinho mais sobre o que ele traz nesse livro? Basicamente, nós somos seres que precisamos de interação, de comunicação. E esse livro trata justamente disso, dessa necessidade, dessa conexão entre o ser humano, um com o outro. E aqui eu apresento ele de uma forma bem legal, que é um avô, um ex-carteiro, aposentado, claro, passando para sua netinha, desde o início, como era importante e como se desenvolveu essa necessidade, desde do pré-história, passando pelo Egito, Pérsia, Roma, Grécia, e a gente vai, Idade Média, Renascença, chegando até os dias de hoje, demonstrando assim a necessidade do ser humano e a materialidade que era utilizado para exercer esse ato, essa comunicação. Com certeza, e falando sobre essa temática que o livro traz, como você falou, né, do avô e da netinha, então ele é um livro que é direcionado principalmente para esse público mais jovem, não é mesmo? Isso, ele foi pensado, ele assim, na verdade, eu estou com um trabalho um pouquinho maior dessa pesquisa e resolvi, estava tão empolgado com essa história que eu resolvi tirar e criar esse formato que é direcionado para um jovem entre 8 e 16 anos, mas ao mesmo tempo todo mundo pode ler, todos os jovens de 6 anos de idade a 180 anos pode ler, que vai se deliciar com as histórias, mas ele é direcionado, é uma linguagem bem didática, ele apresenta fatos históricos importantíssimos, entendeu? A criação da prensa, como desenvolveu a escrita, o WhatsApp, os pombo-correios, entendeu? E por aí vai, mas ele é direcionado para o público geral, mas a linguagem dele, ele é mais jovial. E para a gente finalizar, né, o pessoal de casa que deve estar curioso, né, onde que as pessoas podem encontrar esse livro, né, quais canais está disponível esse material? No momento ele ainda não está no formato físico, ele está no formato digital e você pode encontrar no Hotmart e também na Amazon. Posso falar? Se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho, e acesse o Instagram nosso, Ronildo Brito 1821, ou o Instagram O Baú do Vovô, que logo vai ser lançado, que deveria ser anterior a ele, que ia ser dedicado diretamente para a infância. Pessoal abaixo de 8 anos, para pais, avós, educadores, passar para os netinhos, por todas as informações daqui e mais algumas, como foi criado o telefone, o rádio, a televisão, como desenvolveu a internet, de uma linguagem própria para essa turminha. Ronildo, agradeço pela entrevista, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a vocês. E fica para você aí de casa, você que é pai, professor, educador, esse convite para se inspirar com esse material aí riquíssimo, né, para falar com todos os públicos, conversar sobre a comunicação humana. Eu volto ao estúdio. O ESB Notícias fica por aqui. Reveja os nossos telejornais no nosso canal no YouTube. Outras notícias locais você confere amanhã, à 13h, com Thaís Patês, no Edição de Notícias. E a seguir, você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo, no Repórter Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite a todos, um ótimo fim de semana e até segunda.
nova revista eletrônica de esporte está chegando com tudo. Futebol sempre em destaque. Mas não só os gols, tem muita análise e opinião. E o esporte paralímpico? Aqui tem espaço o ano inteiro. Entrevistas com quem faz o esporte acontecer. Atletas, técnicos e especialistas. Os grandes eventos do Brasil e do mundo. E quadros sobre nutrição, saúde, treino e bem-estar. Porque se cuidar faz parte do jogo. Tudo isso e muito mais no Brasil Esporte. Todo domingo às 8h30 da noite aqui na TV Brasil.